Olha só. Então, só para relembrar, na aula passada, ok, a gente fez o exercício 1, né? Então, o exercício 1, a gente calculou a média dos tempos aqui. Logo em seguida, depois de calcular a média, que é o tempo cronometrado, a gente multiplicou pela velocidade. E como é que é composta a velocidade do operador? A gente sempre vai olhar ele na análise de dois aspectos, tanto da habilidade quanto do esforço que ele está fazendo, ok? Então, a velocidade nada mais é do que a habilidade mais esforço, aquela partícula daquela tabela, lembra? Mas não precisam se preocupar que esses valores eu já vou dar, tá bom? E aí vocês vão encontrar a velocidade aqui no caso 1,04, tá? Quer dizer, a velocidade é acima do normal, que a velocidade normal é igual a 1, né? E aí depois esse tempo normal que a gente encontrou, a gente multiplicou pela tolerância, que aqui é 11%. Ou seja, a gente tem que entender que a tolerância, na verdade, ela aumenta o tempo padrão. Ela aumenta o tempo normal, né? Para transformar no tempo padrão. Opa, sei que alguém queria perguntar alguma coisa. Então, essa tolerância sempre vai aumentar o tempo normal, ok? Então, o tempo padrão sempre é um tempo maior do que o tempo normal, tá? Já o tempo normal, comparando com o tempo cronometrado, nem sempre é maior. Porque se a velocidade do operador, no caso, for menor que 100%, né? Então, o tempo normal vai ser menor. Se for maior do que 100%, aí o tempo normal vai ser maior que o tempo cronometrado, tá bom? Alguma dúvida? Então vamos lá, vamos para a questão 2. Vamos resolver o que era para vocês fazerem, tá? Recentemente, um analista cronometrou 8 tempos de uma determinada operação industrial, os quais são apresentados na tabela a seguir. Então, ele cronometrou 8 vezes, ok? Vamos supor que isso aqui já era a quantidade ideal, né? Porque agora aqui, a quantidade de amostras a gente já viu na aula passada, tá? Então, admitindo-se que a velocidade do operador é de 105% e definindo um fator de tolerância de 12%, quando eu olho na tabela, calcule o tempo padrão. A tolerância, gente, ela pode ser calculada de duas maneiras. Uma delas é pela fórmula e a outra é pegando cada partículazinha daquela tabela de Nibels, ok? Dependendo do como é o trabalho do funcionário, se ele trabalha sentado, se ele trabalha num lugar que tem um ruído muito alto, carregando peso, tá? Então a tabela de níveis ela fica um pouco mais adaptada de acordo com o tipo de trabalho. Já quando a gente usa a fórmula, a gente acaba utilizando para qualquer tipo de trabalho, né? Então eu acho que se a gente for analisar bem, a tabela de níveis ela é mais completa do que simplesmente jogar na fórmula lá, independente do trabalho, né? Se é um trabalho que é muito cansativo, que carrega peso ou que é no calor, exigiria talvez uma tolerância maior, né? Que a tabela pega, ok? Então vamos lá, ó. A primeira coisa que a gente sempre tem que calcular é o tempo cronometrado, ok? O tempo cronometrado, ele vai ser a média dos tempos, tá? Então eu vou pegar aqui, jogar no Excel, mais fácil. Vamos lá, média daqui até aqui. 50,4, ok? 50,4. Então, essa é o tempo cronometrado, ok? 50,4 segundos. E aí, eu posso multiplicar, né, esse tempo cronometrado vezes a velocidade, que vai me dar o tempo normal. Tempo normal. N. Vai ser o tempo cronometrado vezes a velocidade. Então, vai ser 50,4 vezes 1,05. Ok? Cadê a calculadora? Espera aí. Pronto. Ó, 50,4 vezes 1,05
52,92 segundos. 52,9 segundos, ok? E aí, deixa eu ver se dá para fazer aqui. Tá tudo na mesma página, tá, gente? Depois, na hora de formatar, eu arrumo. O tempo padrão vai ser esse tempo normal, né? Tn, vezes a tolerância. Então, vai ser simples, né? 52,9 vezes 1,12. Lembra que eu falei, gente, que a tolerância ela é sempre um valor maior que 1? Então, você está dando aqui um fator de tolerância de 12%, você não vai multiplicar por 0,12. Porque se você multiplicar por 0,12, olha o valor que vai dar. 0,12. 6,35. Então, tá errado, tá? Veja, uma atividade que demora 50 segundos baixou para 6. Não tem sentido, né? Sendo que você vai dar uma tolerância para o funcionário descansar ao longo do dia, sabendo que ele não vai manter o mesmo ritmo, tá? Então, é multiplicar por 1,12, ok? Então, 52,9 vezes 1,12, 59,24, tá? 9,24, ok? Bom, vamos lá, vamos para o próximo, tá? Aqui na questão 3, inicialmente, na primeira letra, era só para mostrar para vocês como que para relembrar a fórmula de cronoanálise, né? E também para mostrar para vocês, quando a gente faz a cronoanálise e não tira um outlier, como que ele afeta a quantidade inicial de amostras que a gente deveria fazer. Então, só para relembrar a fórmula seria Z, né? Z é dado de acordo com a distribuição normal padronizada, ok? O valor para 95% do grau de confiança é 1,96, vezes o R, que seria a amplitude do maior menos o menor, valor, né? Dividido pelo erro, vezes o D2, que é de acordo com o número de amostras iniciais que a gente fez, vezes a média, tá? Então é o seguinte, a gente percebeu que o R estava dando muito alto, porque a gente tinha um valor aqui que, na verdade, 8,4, né? Era um outlier, ok? Então aqui, ó, 8,4, gente, é um outlier, né? E aí, se eu colocar o R, que é a amplitude, né, maior menos o menor, daria 6, em vez de 0,6, como está aqui, daria 6. Ok? Fazendo errado, né? E aí, 6, se a gente deixasse esse 6 aqui, ó, no lugar do R, daria mais de 500 amostras, lembra? E aí, o que que a gente fez? A gente percebeu, olha, eu falei para vocês, inclusive, né? Esse daqui é um outlier, tá? Era para poder ter essa discussão durante a aula. Então, quando tem um outlier, a gente tem que deletar ele, ok? E aí, agora, a amplitude, né, o maior valor menos o menor, daria apenas 3 menos 2,4, apenas 0,6. E com uma amplitude de apenas 0,6, ok? Corretamente, né? Mudou também o D2, porque agora a gente tem uma amostra menos, né? Então, a gente tem que pegar o valor para D2 com uma amostra menos. Enfim, aqui agora, colocando esses novos dados, né, deu 9 amostras. Em vez de dar 500 e lá vai cacetada, como tinha dado antes, entendeu? Então, a remoção de um outlier faz reduzir o número de amostras ideal, né? Dado o meu grau de confiança, o meu erro, ok? Reduz muito, tá? Bom, e aí faltou essas 3 questões para vocês resolverem, tá? Letra A, B e C. Pessoal, o resultado, por favor. Oi? O resultado da B, C e D? Não, dá 2. Ah, o resultado? É. 59,24. Tá certo ou tá errado? Então,
Coloquei só 59. Não arredondei. Ah, não, tudo bem. O ideal é sempre arredondar para o número de casas, que aqui está duas, né? Então, pode deixar 59,59 segundos, não tem problema. Tá. Deixa eu só beber água aqui. Bom, agora, gente, ó, a gente tem essa tabela aqui, ok? E aí, quando a gente tem uma operação dentro de uma indústria, tá? A gente tem que entender que cada atividade vai ter um tempo padrão diferente. Por quê? Porque eu não posso somar tudo, ok? E beleza, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, cortar a chapa, eu vou achar um tempo padrão para atividade. Depois, dobrar a chapa, um outro tempo padrão, furar a chapa, o outro, e remover rebarbas, um outro. Eu vou até fazer aqui uma maneira para mostrar para vocês como é que faz de maneira mais rápida, tá? A primeira coisa que a gente calcula não é o tempo cronometrado? O que é o tempo cronometrado? Não é a média dos tempos dos valores? Quer ver? Eu vou só arrumar a formatação aqui, tá? Vou trocar para uma outra cor. Não, esse aqui não. Aqui. Tempo cronometrado, tá? Então, o tempo cronometrado nada mais é do que a média dos valores anteriores, né? Espera aí. E aqui, ó, ok? Para os demais valores. Como teve gente, eu não sei, vocês utilizaram com o outlier ou vocês tiraram, gente? O correto é tirar o outlier e não utilizar para poder fazer as medições, mas vocês tiraram no exercício de vocês? Quem não tirou, eu não vou considerar errado, não, tá? Até mesmo porque é uma atividade prata, o que importa é ver se vocês estão aprendendo. Se for uma atividade dourada, aí sim, tá? Mas vamos entender, ó. Opa, aqui a primeira coisa é a média de cada um dos tempos, né? A média de cada uma das etapas. Então, o tempo cronometrado tá aqui. A partir do tempo cronometrado, eu vou multiplicar ele. É só para ficar com a formatação, tá? Eu vou multiplicar o quê para dar o tempo normal? Eu vou multiplicar o tempo cronometrado vezes o quê? A velocidade. Ok? Nossa, tô com uma queimação no estômago. Uf. Tô conseguindo nem falar direito. Ó. Então é o seguinte. Como é que faz para encontrar o tempo normal? Eu tenho que multiplicar o tempo cronometrado vezes a velocidade. Certo? Então vamos ver lá. A velocidade do operador já foi definida como sendo de 94% para todas as operações. Aqui neste caso, por exemplo, gente, vamos supor que o mesmo funcionário faça as 4 atividades, tá? Uma após a outra, ele faz as 4. Então, por isso que eu coloquei que ali a velocidade era igual para todas as etapas, tá? Mas vamos supor que fosse numa linha de produção que cada etapa fosse feita por um funcionário diferente. Então, sendo assim, eu teria que entender que eu teria que ver a velocidade de cada etapa separadamente, tá? Se fosse com funcionários diferentes, porque às vezes tem funcionário que faz uma atividade muito rapidamente, às vezes tem funcionários que faz muito devagar, porque ele está começando, entendeu? Ele está aprendendo, tá? Então, como a velocidade de todas as etapas é 0,94, que é 94%, ok? O tempo normal vai ser o quê? Vai ser o tempo cronometrado vezes a velocidade de cada um deles, né?
357, 808 e 261. Certo? E aí, para chegar no tempo padrão, o que eu tenho que multiplicar? Tem que multiplicar pela tolerância, né? Então, vamos achar o valor da tolerância aqui no exercício, tá? Então, vamos lá. Qual o tempo cronometrado e o tempo normal? Primeira letra, ok? É só colocar aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou montar uma tabelinha. Quer ver? Espera aí. Eu vou colocar a resposta. Espera aí, vou fazer o seguinte. Vou colocar assim. Quando é fórmula, é ruim que tem que referenciar aqui, ó. Pronto. Tempo normal aqui. Ok? Tá certo? Tá. E aqui as operações, para eu poder colar lá como resposta. Tá aqui, ó. Tá? Certo? Então, qual o tempo cronometrado e o tempo normal? Tá aqui. Até pouquinho, hein? É sempre bom pôr a unidade, ok? Então, opa. Tá aqui. É em minutos, tá? Tudo em minutos. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Qual o tempo padrão se a fábrica tiver a tolerância de 1,15? Então, eu vou só copiar aqui e vou colocar tempo padrão. Que é TCC, gente, os acochambras. Tem que dar umas acochambradas assim, ó. Beleza. Agora tempo padrão. Qual que é a tolerância mesmo? Esqueci. 1,15. Tá. Então, ó. Professor, 1,15. Certo? professor, Oi. como os dados estão com um número só após a vírgula, aí não tinha que colocar também? Ou só arredondar no final? Cadê? Ah, tá. Na verdade, por eu ter feito no Excel, ficou assim, né? Então, vamos lá. Obrigado por falar. Isso, é legal acompanhar, tá? Pronto. Aí mexeu com a velocidade. É, a velocidade não pode. Não, mas tá 0,94. Quer ver? Ah, Eu tá. vou ver se muda. Só o que aparece, né? É só o que aparece, ó, tá vendo que não muda? Vai colocar 1, mas continua igual ali, tá vendo? A velocidade pode deixar Entendi. 0,94 porque foi o valor que eu coloquei, né? Deixa eu só voltar aqui uma coisinha. Aqui, pronto. Tirar daqui. Pera aí. Aqui. Resolvido. Tá? É isso mesmo. Se todos os dados estão com uma casa decimal, é melhor a gente manter o padrão, tá? Ó, aqui a tolerância não vai colocar ela em 1,2, não, tá? Tolerância e velocidade pode deixar com duas casas. O que eu quero mesmo é o tempo aqui, né? O tempo padrão, o tempo normal, tá? Vou ocultar.
Agora aqui, ó, tempo padrão. Esse vezes esse, né? Tá vendo? O tempo padrão, todos os tempos aqui são maiores que o tempo normal, né? Aqui. Ok? Então, cada uma das atividades, quando eu for colocar na ficha de procedimentos padrões, né, descrevendo para o funcionário todas as atividades que ele tem que fazer, eu teria que utilizar esses tempos aqui. O professor, Oi. volta no céu lá para mim ver, por favor, porque o meu deu diferente. Uau. O tempo padrão. Do último? Dessa daí mesmo, do C. Então, qual que deu diferente? Todos? Todos. Mas muito? O seu deu 5, por exemplo, primeiro. O meu deu 6,5. Mas você fez na mão a conta e deu isso? Eu fiz no Excel mesmo. Ué. Volta lá para mim, só ver a velocidade que você pôs. Eu acho que a minha velocidade está diferente. Não são todas 0,94. São sim, aqui, ó, quer ver? Ó, essa questão que a velocidade é diferente é a quarta. Essa daqui na terceira, a velocidade do operador já foi definida como sendo de 94%. E o que você colocou no... Colocou 1,5 mesmo, né? No quê? Tolerância. Tolerância, eu coloquei 1,15. Ué, por que o meu tá diferente? Olha lá, eu coloquei a velocidade 0,94, todos eles. Deu tempo normal. Depois a tolerância 1,15 em todos eles e deu isso daqui. O meu tempo... O meu tempo cronometrado e o tempo normal deu igual ao seu. Deixa eu ver. Ué. Mas aqui tá certo, eu multipliquei por 1,15 e depois eu arredondei só. Vou fazer de novo pra ver. Tá, joia. Qualquer coisa você me chama depois, tá? Tá bom. Beleza, gente. Então tá, depois Marie, você me chama se precisar. Se a fábrica tem uma tolerância, tiver uma tolerância de 1,15, vai dar esse tempo padrão em cada uma das etapas. Então, por exemplo, se eu fosse calcular a capacidade produtiva da empresa, né, eu ia ter que ver a partir desses tempos padrões. Se eu fosse fazer um balanceamento de linha, né, vendo o tempo de todas as atividades e balancear, eu teria que ver a partir desse tempo padrão, tá? E é por isso que eu repito pela enésima vez, gente, por isso que o tempo padrão tem que ser um tempo padrão, adaptado a qualquer pessoa, qualquer funcionário, entenderam? Por isso que a gente faz essa multiplicação de acordo com a velocidade do funcionário, porque se a gente contar que todo mundo vai fazer com a mesma velocidade que aquele funcionário que faz super bem, a gente está superestimando a quantidade de peças que a gente vai fazer. A gente está achando que a nossa capacidade produtiva é muito maior do que, na verdade, é a realidade, tá? Então, é importante que o tempo padrão seja um tempo real, tá? Bom, agora vamos aqui. Aqui, né, eu vou calcular agora a tolerância por aquela fórmula. Como eu disse, essa fórmula é um pouco injusta, porque às vezes tem funcionário que está trabalhando numa atividade muito mais pesada do que outro, e todos eles acabam que a empresa coloca a mesma tolerância, né? Então, qual que seria a tabela de níveis, por exemplo? Você poderia adaptar melhor a tolerância do funcionário com relação ao trabalho dele. Se ele trabalha num lugar com som muito alto, né, ruído muito alto, com luz não tão boa, né, essas coisas, ok? Então, qual que é a fórmula da tolerância? Que algumas empresas já usam direto. Tem empresa que nem fórmula usa, já joga lá um valor de 10%, 11% e tá bom, entendeu?
Só que não é legal, gente. É legal ser um pouco mais específico, tá? Então, a fórmula é 1 sobre 1 menos P. O que quer dizer esse P? Esse P é a porcentagem do dia que o funcionário não trabalha, vamos dizer, não está trabalhando, ok? Fica ocioso, ele vai comer um lanche, alguma coisa, né? Tem ali uma queda por causa da fadiga, ok? Que falar que o trabalhador está ocioso, né? Às vezes ele está descansando, trabalha demais, então não gosto muito de usar essa palavra. Então vamos lá, ó. Tolerância vai ser. Mentira. O P primeiro, né? O P é a porcentagem do dia que o funcionário não está trabalhando. Então vamos ver, ó, quais são os minutos que ele não está trabalhando? 12 mais 15 mais 20, certo? Dividido por qual que é o tempo que ele está trabalhando? 8 horas, né? 8 horas é 8 vezes 60 minutos, ok? Então, isso vai me dar de porcentagem, vamos calcular aqui, ó. 12 mais 15 mais 20, ok? Dividido por 8 vezes 60, 480. 0,09, tá? 0,09. A gente coloca 0,97, tá? 0,09, ok? Ó, tolerância, Professor, então. Oi. eu coloquei 0,1. Pode ser também. Na prova eu não tiro ponto, não, tá? Então vamos manter o padrão, vai 0,1. Mas se vocês colocaram 0,09, não tem problema, não, tá bom? Então vai ser 1 menos 0,1, tá? No final das contas dá o mesmo valor. 1 dividido por 0,9, 1,11, tá? O outro vai dar 1,09, 1,10. Depende do número de casos que utilizar, tá? Então, a tolerância ser 1,11 quer dizer o quê? Que eu vou aumentar o tempo normal em 11%. Entenderam? Estou aumentando o tempo normal, tá? Porque o tempo padrão ele tem que ser um tempo realista, não pode ser um tempo muito rápido, ok? Porque senão o funcionário não consegue manter o ritmo, tá? Beleza? Então vamos para alguma dúvida? Vamos lá. A lanchonete fez um estudo de produtividade e anotou os tempos necessários para preparo de um sanduíche. O fator de tolerância é de 15%. Aliás, nessa questão 4 também, o que muda de um lugar para outro é a velocidade. Eu falei que era tolerância, eu falei errado. Então, o que eu quero que vocês determinem? Eu quero que vocês determinem o tempo normal e o tempo padrão para cada uma das atividades, tá, gente? Por esse elemento, colocar um hambúrguer na chapa, cozinhar um lado, e esse, né, e esse daqui de montar um sanduíche, ok? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, vou copiar aqui também, vou colar no Excel. Ó. Ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou até copiar daqui, ó, só a formatação. Aqui. Ok? Então, a primeira. E aqui também. Vou fazer igual, tá? Então, o tempo cronometrado vai ser o quê? Vai ser a média desses tempos todos aqui. Ah, a velocidade está aqui, gente, desculpa. Vou roubar aqui, jogar aqui.
Só para ficar tudo no mesmo padrão. Aqui. Pronto, resolvido. Igual minha avó falava, a resolvido. Ó, tudo a resolvido. O trânsito era o transito. Vamos lá, ó. Média. 3 medições mesmo? Deixa eu ver se eu roubei uma. Não, é 3. Média. Aqui. Marrom, né, gente? A gente não falava amarrom. Tem gente que falava amarrom. Eu lembro disso. Ó, então é o seguinte. Colocar hambúrguer na chapa, a média é 0,40. Cozinhar um lado, 0,81. Virar o outro, 0,75. Montar um sanduíche, 0,36. E aí vamos calcular agora o tempo normal. A gente vai multiplicar o tempo cronometrado vezes a velocidade, tá? Lá. Ok? E aí dependendo como cada funcionário, um funcionário diferente fez uma atividade, por isso que tem velocidades diferentes, tá? Às vezes o mesmo funcionário, gente, numa atividade ele faz super bem, na outra ele faz mais devagar. Então, você pode atribuir para o mesmo funcionário, dependendo da atividade que ele está fazendo, uma velocidade diferente, tá? Não tem problema. E por fim, a tolerância, que eu falei que é 15%, né? Ou seja, 1,15. É só multiplicar aqui o tempo normal pela tolerância que a gente vai encontrar o tempo padrão de cada uma das atividades, tá? Beleza? Ó, eu tô fazendo com uma casa, vou fazer com 2 casas decimais, porque ali tava com 2, tá? Vou fazer o seguinte, agora. Aqui. Para que eu tô fazendo isso? Porque eu vou só colocar lá na resposta. Que isso? Tem resposta aqui já. Vou pagar. Ó. Só para arrumar. Ah, professor, não é possível que o meu tempo padrão dá diferente do seu e o meu tempo cronometrado e normal tá dando igual. Ah, eu não sei, o de vocês é o diferente da sala? Às vezes o meu que tá dando diferente, eu não sei. Ou o de vocês, pessoal, deu igual o meu aqui. Pode ser na hora de pegar a fórmula no Excel, em vez de estar pegando média, tá pegando a MED, que é MED. Aqui? Ou Não, no Excel dos outros? tô falando dos outros que dá diferente. Ah, É que tem uma fórmula que é só MED. ah, Quando começa a digitar, sugere ela. entendi. Média, né? É a mediana, que é Isso. diferente. Entendi. Qual o tolerância você multiplicou por quanto aí? 0,15? Então, a tolerância nunca é um valor menor do que 1, tá? É sempre maior que 1. Porque ela vai aumentar o tempo normal. Então é 1, alguma coisa, 1, alguma. Entendeu? Acho que foi isso que eu errei, então. É. Tá? Então o intuito da tolerância é exatamente esse: aumentar o tempo normal. Ah, professor, eu entreguei errado, então. Pode deixar? Você sabe que eu Pode, fiz. se você quiser consertar, tudo bem, mas como é atividade prata, tudo bem, tá? Ó. Então agora é o seguinte. Como eu tenho o tempo padrão de cada etapa agora, aí eu posso fazer os inúmeros cálculos da engenharia de produção que eu posso fazer. Dentre um deles, ok? É a capacidade de um local, tá? Vou só apagar aqui. Ah, isso aqui era a resposta que a gente fez na sala de aula, entendi.
Então, gente, ó. Como é que eu calculo a capacidade de um local, ok? Como é que eu faço para ver quantas peças eu consigo fazer? Tá? A capacidade nada mais é do que o tempo disponível dividido, ok? Pelo tempo de produção da peça. Ou seja, ó, só para vocês entenderem. Se eu tenho um dia disponível 8 horas e eu faço cada peça em meia hora. Então, se eu tenho um tempo disponível de 8 horas, cada peça eu faço em meia hora, eu consigo fazer num dia 2 peças por hora, né? A cada meia hora produzo uma, então 16 peças. A capacidade nada mais é que o tempo disponível dividido pelo tempo de produção da peça. Tá? Aqui no caso é o seguinte, ó. Eu tenho um dia todo de 6 horas trabalhadas, ok? Aqui tá maior do que o normal ali. Ó, então, qual que é a minha capacidade? Quantos sanduíches eu consigo fazer, né? A peça aqui é o sanduíche. Então, vai ser 6 horas, 6 vezes 60, dividido pelo tempo de produção da peça. Qual que é o tempo que eu demoro para fazer um sanduíche? O tempo que eu demoro para fazer um sanduíche, é 0,41, 1,02, 0,95 mais 0,40. É só somar isso aqui. Tá? R$ 2,78. Ou seja, a cada 2,78 minutos eu termino um sanduíche. Ok? Então, ó, 6 horas dividido por 2,78 vai me dar quantos sanduíches eu consigo fazer, né? A capacidade que eu tenho aqui por dia, ok? Nessa empresa, tá? Então, se você quiser saber a capacidade por semana, é só colocar o tempo aqui como sendo o tempo da semana inteira, ok? E aí vai, capacidade do mês e beleza. Aqui, como é a capacidade do dia, ó, 360 dividido por 2,78 dá 100, ó, eu consigo fazer 129 sanduíches dia. Na capacidade, gente, vocês têm que arredondar para baixo. Por quê? Eu não consigo fazer meio sanduíche, entendeu? Então, eu faço num dia 129. Certo? Porém, eu preciso de 350. Ok? Então, é 129 capacidade por dia por funcionário, né? Então, eu consigo fazer 129 sanduíches por dia. Ó, eu posso fazer uma regra de 3 simples. 129 sanduíches para um funcionário. 350 para X. Ok? Então, vai ser, ó, é só dividir 350 dividido por 129 que eu vou encontrar a quantidade de funcionários que eu preciso. Tá? É uma regra de 3 simples. Vai ser 2,7. Eu vou precisar 2,71, ok? Já vou colocar direto. 3 funcionários. Tá? A capacidade se arredonda para baixo, porque você não faz 129,5 sanduíche. Já o funcionário, como o valor deu menor do que 2, né? Menor do que 3, se arredonda para cima, ok? Porque o número de funcionários, o mínimo era 2, alguma coisa, ok? Entenderam? Certo? Beleza, então. Então tá, gente, era só isso. Qualquer dúvida é só me chamar, eu vou fazer a chamada agora.